Maravilha, maravilha, Piccoli. Agradeço desde já toda a organização do evento, né? Eu acho que estamos aí fechando realmente com chave de ouro. Foi um evento muito legal, batendo perto de 4.000 visualizações aí no dia de hoje, palestras fantásticas. Vamos voltar a esse tema aí no encerramento, ao final desse painel. Mas com certeza, sentimento de dever cumprido, a Associação Catarinense do Ministério Público sente-se extremamente feliz com essa parceria. Bom, e para o nosso último painel, então, um tema realmente bastante empolgante, com dois especialistas na área, o doutor Alessandro Gonçalves Barreto e o doutor Guilherme Caselli, e que vamos falar sobre cybercrimes e os desafios da justiça. Bom, quem trabalha na área criminal já há algum tempo, né, sabe que antigamente investigar crimes era uma tarefa relativamente menos complexa do que é hoje, porque os crimes eram visíveis, né? A prova era material, deixava aí rastros muito visíveis, e hoje em dia nós entramos numa outra era com a internet. Então, a possibilidade de cometimento de infrações criminais via rede mundial de computadores elevou o nosso desafio da justiça criminal ao extremo. Se a gente pensar aí em crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra, o cyberbullying, cyberespionagem, enfim, teremos aí com certeza uma série de exemplos que bem demonstrarão a dificuldade, né? A dificuldade é essa ainda mais acrescentada em razão da transnacionalidade, às vezes provedores hospedados em outros países. Temos todo o desafio da Deep Web, da Dark Web, que hoje em dia o fluxo de dados é até maior do que a nossa internet normal, né? Enfim, então, como os atores do sistema de justiça vão se preparar, ou continuar se preparando para as infrações penais cometidas via internet. Para falar, então, sobre esses temas, eu divido aqui o painel com esses dois profissionais e, desde já, deixo a palavra livre. Eu não sei quem deseja começar, o doutor Alessandro, o doutor Guilherme, mas teremos aí cerca de uns 20 minutos para cada um, então, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu começar, então, pelo menos dando bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, agradecer a todos do evento, a organização do evento, excelentíssimo promotor de justiça, doutor Marcelo Gomes Silva. Falar que eu fico muito feliz em poder conversar, mais uma vez, ter acesso ao Ministério Público de Santa Catarina. Já não é a primeira vez que eu tenho acesso aqui ao Ministério Público de Santa Catarina, hoje com uma certa melancolia, porque infelizmente não posso estar fisicamente aí no estado de Santa Catarina, que eu tenho uma alegria, tenho um prazer muito grande em ir. Já tive a oportunidade de falar algumas vezes para esse órgão tão especial, e falar que eu fico muito feliz em dividir o painel, inclusive com o doutor Alessandro, que é uma pessoa que eu tenho um estima, um carinho, uma consideração muito grande, até porque foi o doutor Alessandro Barreto que me iniciou na seara do direito digital, que me deu incentivo para que eu pudesse estudar e fazer minha especialização, meu MBA, que eu concluí meu MBA em TI aqui pela USP, aqui em São Paulo. Então, dizer que eu fico muito alegre, fico muito feliz em poder dividir esse painel com esse monstro do direito digital e com essa instituição que é tão valorosa como o Ministério Público de Santa Catarina. Eu só queria dar essas boas-vindas, só dar esse oi, e deixar muito a cavaleiro para o doutor Alessandro, se ele quiser iniciar a fala, e venho logo a reboque, logo em contrapartida aqui. Bom dia a todos. Guilherme, eu acho que você pode aproveitar e já começar. Eu concluo. Tá? Você que sabe, estou contigo. Tranquilo. Então, vamos lá, então. Beleza. Vamos lá, deixa eu tentar jogar aqui minha tela. Eu preparei um rascunho aqui breve. Deixa eu tentar compartilhar conteúdo, ver se chegou aí para vocês. Eu queria trazer 3 cenários em específico de coisas que a gente vem observando nesse período de pandemia. A primeira coisa que eu queria trazer para os senhores, num feitio de timeline, de linha do tempo,
Assim que foi decretado pela Organização Mundial de Saúde o estado de pandemia, os cidadãos como um todo tiveram uma preocupação muito grande para adquirir um produto saneante chamado álcool gel. E engraçado, a gente percebe que teve uma evolução muito expressiva nesse sentido. E relacionado ao álcool gel, com a utilização da fonte aberta, seja por geotags, pesquisas georreferenciadas, nós aqui no estado de São Paulo, nós conseguimos verificar e coibir diversas fábricas irregulares de álcool gel, seja de pessoas que estavam vendendo, seja de pessoas que estavam fabricando esse álcool gel. E o interessante de tantos casos que a gente fez, e a tipificação que a gente deu nesse caso, claro, o 273, por se tratar de produto saneante, foi a metodologia que a gente chegou, porque a grande maioria dessas fábricas irregulares nós rastreamos através do conceito de fonte aberta. Pois bem, depois desse primeiro momento, que teve esse primeiro baque para a sociedade, de pessoas procurando coisas relacionadas a álcool gel, já teve um segundo momento que foi sites irregulares, que todos acompanharam, que tinham por escopo subtrair informações dos usuários. E aí é interessante que eu vi que os outros palestrantes, muitos comentaram sobre tipos de fraudes, big data, coletas de informações, e isso repercutiu muito claramente na segurança pública e aqui em São Paulo. E o nosso trabalho em si, o que a gente conseguiu verificar, inovando até então nas metodologias empregadas, que vocês devem ter recebido também em correntes via WhatsApp. No primeiro momento foi uma corrente da Ambev e que, em tese, estaria distribuindo álcool gel. Acho que muitos receberam essa corrente via WhatsApp de um site que tinha por escopo subtrair informações, dados sensíveis dos internautas. Num segundo momento também, assim quando o presidente da República anunciou a instituição do auxílio emergencial, sites falsos foram criados com a finalidade também de subtrair informações sensíveis de quem de fato tinha necessidade. E aqui em São Paulo a gente conseguiu, de uma maneira inédita, a gente derrubou diversos desses sites, a gente conseguiu aplicar a negativa de serviço para esses sites. E o interessante é porque esse site, o domínio dele não era registrado no Brasil, o IP não era IP brasileiro, o hosting deles e o serviço de DNS também não eram brasileiros. Então, e eu estou correndo aqui para dar tempo. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente conseguiu ter um avanço muito grande e derrubamos diversos sites falsos como esse. Claro que a gente sabe que ainda tem diversos sites de e-commerce falsos que aplicam fraudes, mas ainda nessa escalada, nessa progressão dos criminosos, nesse período pandêmico, no primeiro momento foi, como eu falei, nessa escalada, foi a instituição da venda de álcool gel. No segundo momento foram esses sites falsos com instituição de auxílio emergencial. E não tem outra. Hoje, a cereja do bolo não é diferente. A principal praga desses criminosos nesse período pandêmico são fraudes relacionadas ao aplicativo WhatsApp, em que a gente vulgarmente chama de clone WhatsApp. E aqui eu fiz questão de separar coisas que a gente observa no nosso dia a dia policial, ao menos 4 modalidades de aplicação de clones relacionados ao WhatsApp de fraudes, cujo meio de execução é o WhatsApp. E eu quis separar aqui para ilustrar minha fala os principais meios de incidência dessa fraude e logo na sequência, para fechar, eu vou dar a praxis investigatória. Bem, no primeiro momento, as principais fraudes envolvendo o WhatsApp, que envolve um grau maior de complexidade, é uma técnica chamada de SIM swap. Claro, tem outras nomenclaturas, mas é a mais complexa e digo verdadeiramente que é a mais nefasta para a vítima dessas organizações criminosas. E eu vou dizer, tem a SIM swap, tem a via PIN, que é via engenharia social, e eu vou passar de maneira mais cuidadosa. Segundo fator de autenticação e o uso de imagem, o avatar. E eu fiz uma organização que tenha mais incidência, ou melhor, que tem menos incidência hoje, para com maior índice de incidência por esses criminosos. SIM swap, essa técnica, ela preceitua o seguinte, que um criminoso tem acesso a uma operadora de telefonia,
e uma vez acesso à sua operadora de telefonia, seja através de corrompendo um funcionário da empresa, ou através até de uma história de cobertura criada, é gerado um outro SIM GSM, um número de alguma vítima, e uma vez o criminoso com esse SIM GSM nas mãos, ele ingressa no aparelho telefônico, e uma vez, e claro, ingressado no aparelho telefônico, ele tem amplo e restrito acesso, seja para instituir um outro WhatsApp, etc. Por que ele é mais nefasto para a vítima? Por duas situações. Primeira situação, a Anatel ela não permite que dois chips com a mesma linha estejam ativos em concomitância. Então, a partir do momento em que um criminoso institui um outro SIM com um número daquela vítima, automaticamente a vítima perde acesso ao número telefônico dela. Ele é mais nefasto porque a vítima, perdendo acesso, para ela recuperar, ter novamente o acesso ao SIM dela, o SIM GSM, necessariamente ela deve ir numa operadora de telefonia. E sabe por que eu digo para os senhores que ele é mais nefasto? É que ninguém, principalmente os criminosos, não nos ouçam. Algumas instituições bancárias, principalmente fintechs, e aqui eu não vou citar quais são, mas elas utilizam como token de confirmação da conta, para acessar a conta, seja de fintech, etc., única e exclusivamente a confirmação do número telefônico preso nesse SIM GSM. O que eu quero dizer é que os criminosos, alguns perceberam que, uma vez com esse SIM nas mãos, ele consegue não só ter acesso ao WhatsApp e outros aplicativos, mas ele consegue também entrar no aplicativo bancário, veja, senhores, bancário e de fintechs principalmente, e ter acesso a movimentações relacionadas a essa instituição. Pois bem, esse é o mais nefasto. Mas dali à frente, avançando, depois do SIM GSM, uma que ficou muito divulgada hoje é o PIN de confirmação. Daqui para frente envolve sempre engenharia social. Na primeira, infelizmente, não tem como a vítima tomar cuidado para não ser vítima. Mas daqui para frente, as outras três modalidades de fraude envolvem única e exclusivamente engenharia social. Nessa segunda fraude, que é do PIN, o criminoso ele verifica, pelo menos assim, a grande maioria, tá? Ele verifica que a vítima, em potencial, colocou um anúncio em algum site de e-commerce, ele entra em contato com a vítima, se passando por esse site de e-commerce, falando, olha, a gente verificou que o senhor anunciou aqui uma motocicleta, um automóvel, só que você não confirmou a sua conta. Se o senhor não confirmar a conta, o seu anúncio vai sair do ar. Então, nós iremos encaminhar para o senhor agora um PIN de confirmação, por favor, retorne para a gente. Na verdade, o que o criminoso está fazendo, ele está passando, ele pega um dispositivo móvel, ele faz a instalação do WhatsApp, e com essa engenharia social, ele faz com que a vítima passe o PIN de confirmação. Isso é muito difundido, ainda hoje é muito utilizado. A fraude número 3, que eu queria dividir com os amigos, talvez poucos saibam ainda da incidência dessa fraude, mas atualmente eu devo ter umas 15 investigações instauradas na minha delegacia de fraudes envolvendo o WhatsApp. Por isso que eu fiz questão nesse painel de dar essa pincelada e falar sobre a modalidade, e logo para fechar minha fala, vou dar a metodologia que a gente aqui em São Paulo vem empregando. Essa daqui, a terceira fraude, eu falo sobre envolvendo o segundo fator de autenticação. O que muitas das vezes a gente, claro, dificulta a atividade do criminoso em ter acesso à nossa conta, mas isso não quer dizer que a gente vai ter exclusividade, o acesso, né, exclusivo da nossa conta. Eu vou dizer o porquê. Eu tenho 2 inquéritos que eu instaurei de pessoas que foram vítimas e tinham o segundo fator de autenticação do WhatsApp. Também, através de engenharia social, os criminosos entram em contato com a vítima e noticiam para elas, as duas que eu tive. Uma era uma médica que foi convidada a participar de uma entrevista no programa de televisão. Para tanto, ela ia receber um e-mail que ela deveria clicar para confirmar a presença. E outra vítima que me noticiou, ela iria participar de uma entrevista de emprego. Da mesma forma que eu entrei nesse chat, clicando no link, fazendo autenticação, eles criam essa história cobertura e a vítima ludibriada, achando
que ela vai participar de uma entrevista de emprego ou de uma entrevista, clica naquele link, que na verdade é a sua autenticação do WhatsApp, é a permissão que eu estou dando para o WhatsApp para fazer a migração de contas. Isso, infelizmente, também vem acontecendo muito. E a quarta fraude, e eu estou correndo porque o nosso tempo é curto, e a quarta fraude hoje, sem sombra de dúvidas, a mais utilizada é o uso de imagem, o uso do avatar do WhatsApp pelos criminosos. O que eles fazem? Eles previamente têm acesso ao número de pessoas, contas de WhatsApp, de pessoas próximas daquela vítima. Eles criam uma outra conta WhatsApp com um número diferente, mas eles colocam a conta WhatsApp daquela vítima, daquela pessoa que eles querem simular a participação, querem simular a titularidade da conta. Então, a história que eles criam é essa. Eles pegam um número qualquer, colocam a minha foto, por exemplo, do WhatsApp, e mandam uma mensagem para pessoas próximas, seja para minha mulher, para os meus pais, e falam, olha, esse aqui é meu novo telefone, é um telefone institucional, o meu acabou a bateria, só que estou numa situação de urgência. Se vocês puderem fazer uma transferência para mim, ao final do dia eu recuperando, eu recuperando a bateria do meu telefone, eu devolvo o valor. Pasmem, senhores, muitas pessoas estão sendo vítimas dessa última modalidade, que é o emprego único e exclusivamente da engenharia social. E como eu expliquei para os senhores, tanto no PIN de confirmação, segundo fator de confirmação também, e o uso da imagem, para a pessoa evitar ser vítima desse tipo de crime, é ter atenção. Se alguém mandar mensagem solicitando uma transferência, por qualquer razão que seja, é confirmar com o titular daquela conta se de fato, fazendo uma ligação normal, se de fato aquela informação procede. Se ele precisa daquele valor, se ele, de alguma forma, enfim, está necessitado disso. Pois bem, falei de como os criminosos agem. Vamos entender agora, para fechar aqui, como que a Polícia Judiciária aqui no estado de São Paulo vem atuando. E aqui, só para fechar, a tipificação que a gente vem empregando aqui, a gente implica no estelionato, a depender do caso, violação de dispositivo informático, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A gente faz essa grande salada de tipo penal. Bem, a primeira prática que a gente faz, através de cautelar, a gente faz algumas cautelares nesses casos. O primeiro caso que a gente faz é uma cautelar de quebra de sigilo simples, destinadas a operadoras de telefonia. E o que a gente pede? Relacionado ao número que estabeleceu o contato com a vítima. A gente representa requisitando dados cadastrais daquela linha, conta reversa, e aí a gente utiliza isso para eventualmente levantar outros quadrilheiros ou outras vítimas, o e-mail daquele aparelho, histórico de chamada e histórico de herb. Principalmente o histórico de herb nos dará a rastreabilidade para futuro pedido de busca e apreensão. Para o WhatsApp, que estabeleceu contato também com a vítima, a gente representa também por quebra de sigilo para pedir dados cadastrais dessa conta WhatsApp, histórico de IP, agenda de contato, grupos e extrato de mensagem. Essa última cautelar aqui do WhatsApp também já é bastante difundida, também não tem nenhuma novidade, pelo menos até esse ponto aqui da investigação. E remontando aqui a utilidade prática da coisa, no histórico de IPs eu tenho a rastreabilidade, também para saber de onde é que partiu o acesso dos criminosos, a agenda de contato, mais uma vez, para estabelecer vínculos, assim como grupos e extrato de mensagem. Agora, daqui para frente, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Trata-se de inovação. A gente representa sempre, como a vítima, a vítima não, o criminoso, ele indica algumas contas para realizar o depósito, a gente levanta o CPF desse favorecido e a gente representa pela quebra de sigilo bancário, via sistema Bacenjude. Para quê? Para colher algumas informações. Primeiro, dados bancários daquele titular, transações bancárias realizadas, seja para melhor tipificar a materialidade do estelionato, seja para localizar outras vítimas, e uma informação breve para acabar aqui, que o meu tempo já está estourando. Em alguns casos que a gente já estourou aqui em São Paulo, a gente verificou que os criminosos eles alugam contas para essas organizações criminosas. Para cada conta, senhores, eles ganham uma média de R$300 semanal. Quer dizer, a cada semana eles ganham R$300 por cada conta
que eles alugam. E aí, para fechar, o que a gente está utilizando de inovação, não só a plataforma Bacenjude, para colher essas informações, mas a gente vem utilizando isso daqui para a gente, eu acho que é a novidade da novidade. A gente representa também pela quebra de sigilo telemático via aplicativo bancário. Por quê? A grande maioria dos usuários, inclusive os criminosos, que assim continue, se eles não alterarem a configuração, vem de maneira nativa para eles o fornecimento para as plataformas bancárias, fintechs, etc. Dados cadastrais, histórico de IP e geolocalização. O interessante também do histórico de IP, porque nessa estrutura hierárquica dessas organizações criminosas, tem um sujeito que é responsável em estabelecer contato com a vítima, tem um sujeito que é responsável em ingressar no WhatsApp da vítima, quer dizer, tem o sujeito que faz a engenharia social, tem um sujeito que ingressa no WhatsApp da vítima, tem a pessoa que cede a conta para essa organização criminosa, tão somente, e tem um quarto sujeito que fica monitorando constantemente a conta bancária utilizada para o recebimento desses ativos. Tá? E assim que entra o valor, imediatamente ele entra em contato com o titular para que o titular possa resgatar o valor, seja para dar branqueamento e para evitar o bloqueio desses bens. E aí a coleta de informações via IP e via geolocalização permite a gente chegar num braço operacional dessa organização criminosa que se eu seguisse via quebra de sigilo única e exclusivamente via WhatsApp, eu não conseguiria chegar. Por isso que a gente está tendo proveito sobremaneira aqui no estado de São Paulo, que até então a gente não tinha. Então, nesse meu curto espaço de tempo que eu tive aqui, eu falei bastante acelerado, peço desculpas, mas já é uma característica minha, eu quis trazer essas inovações que a gente vem aplicando aqui em São Paulo, principalmente nesse período pandêmico, e trazer uma inovação que até então, pelo menos a gente não tinha notícia e dialogando com colegas de outros estados, mas aí, doutor Alessandro, que via Ministério da Justiça, pode melhor trazer essa articulação, saber como é que está, mas aqui vem trazendo informações bem proveitosas e bem exitosas para a gente no combate a esses crimes. Meu tempo já acabou, eu acho que a gente vai abrir espaço para a fala, mas eu queria agradecer muito aos organizadores, ao excelentíssimo promotor de justiça, doutor Marcelo, obrigado pela mediação, doutor Barreto, agradeço por poder dividir e beber da fonte do seu conhecimento mais uma vez, dizer que me sinto muito honrado em mais uma vez dividir o painel contigo, tá bom? Acho que por isso, por hora é só. Nossa, falei muito, vou até beber uma água aqui. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua explanação. Já é um parceiro nosso aqui de Santa Catarina. Quando sempre que vem aqui, deixa o pessoal com aquele gostinho de quero mais, né? Então, são tantas informações. Já fica o convite para a hora que a pandemia for embora, vir a Floripa, que é sempre um prazer recebê-lo. Sim, vai ser um prazer. E de imediato já passo a palavra ao doutor Alessandro Barreto para a sua explanação. Fique à vontade, doutor Barreto. Boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro, sou delegado de polícia do Piauí. Atualmente eu me encontro aqui na Secretaria de Operações Integradas. Exerço o cargo de coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para mim é um prazer estar no evento. Obrigado, doutor Marcelo, por estar mediando esse painel. Parabéns, doutor Guilherme, pela palestra, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí no estado de São Paulo. E qual é o meu objetivo aqui? É falar sobre os desafios do ambiente cibernético. Quais são os nossos desafios? São muitos. E como é que eu supero isso? Primeiro, eu tenho uma regra boa para isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Não fique inibido com os desafios que estão trazidos pela investigação, pela busca de evidência no ambiente cibernético. O doutor Marcelo falou muito bem. Anteriormente, se trabalhava com as evidências no espaço físico. Então, eu precisava ir para a rua, buscar testemunhas, buscar filmagens, informantes, etc., para poder ajudar na minha investigação. Hoje, o cenário é diferente. Qual é a minha especialização na área?
eu tenho pós-doutorado em curiosidade, tá? É minha formação. Então, isso é uma, é uma boa dica para vocês. O segundo ponto, eu tenho o hábito de ler bastante a política de privacidade e os termos de uso do serviço. Alessandro, como é que vocês conseguem tanta coisa? Lendo a política de privacidade. Esse é o grande segredo nosso aqui, tá? De buscar, de ler, de ver como as coisas funcionam. Até recomendo 2 documentários, um está disponível na Netflix, se chama Privacidade Hackeada, e o outro é Terms and Conditions May Apply, ele está disponível no YouTube. Quais são os desafios para a gente hoje? Eu tenho aproximadamente 211 milhões de habitantes, 150 milhões de usuários de internet e aproximadamente 420 milhões de dispositivos informados. Então, o que a gente retorna aí? A gente retorna para o que o César falou anteriormente. Tudo é questão de dado. Eu preciso pegar o dado, eu preciso dar inteligência a esse dado e eu preciso fazer essa integração para que as coisas ocorram. O que vem ocorrendo muito hoje de crime na internet? Bom, tudo. O que você imaginar, tudo um pouco, né? O Guilherme falou muito bem aí da questão do WhatsApp, o que vem ocorrendo, está tendo muita coisa em andamento. A gente só faz uma coisa diferente aqui, Guilherme, na questão das informações bancárias. A Lei Complementar 105/2001, ela diz que quando se trata de fraude, não há necessidade de ordem judicial para que forneça as informações da conta fraudada e para onde foi o dinheiro. Então, os bancos eles têm até agilizado um pouco a demanda no apoio que a gente dá para os estados. Isso tem facilitado bem. Então, vários tipos de crime. Hoje está bem moda também um negócio chamado, eu acho que vários de vocês já chegou no conhecimento, sites de leilão falso. Isso é uma praga que se espalhou pelo país e durante a pandemia ela acelerou bastante. Então, está um problema nacional e a gente espera que logo tenha algum resultado positivo. Por que o criminoso faz isso? Por que ele vai para o ambiente cibernético? Eu tenho aqui por alguns motivos. Um é alcançar mais vítimas. Antes, o criminoso atuava ali em Joinville e pegava o pessoal da cidade e da região. Hoje, eu estou em Brasília e posso ter uma atuação nacional ou até fronteiriça. Então, a internet ela possibilita isso. Ela possibilita também a questão de uma maior lucratividade. Então, eu consigo alcançar mais vítimas e consigo um maior retorno do proveito criminoso. E, por último detalhe, é o ponto da impunidade, entre aspas, porque o criminoso tem a impressão que, indo para a internet, ele vai ficar, como é que eu posso dizer, vai ficar escondido. E a grande maioria dos agentes da percepção penal temos medo da internet. Quando se procura uma delegacia e fala, eu tive problema com o Face, a pessoa não deixa nem terminar. Opa, internet, não tem jeito, procura a Polícia Federal, ou você não vai ter um retorno. Isso a gente tem que modificar um pouco. O que tem dificultado essa repressão ao crime cibernético? Há uma falta de estrutura nos estados. Por quê? Se trabalha muito com o pilar, colete, viatura e munição. Tá? Então, tem que se investir em tecnologia, tem que se investir em pessoas e, principalmente, numa palavra que se chama conhecimento. A capacitação ela tem que ser constante. Tá? Algumas pessoas me questionam que tipo de software é o mais efetivo nesse cenário. Bom, capacitação. Tá? Quanto mais você capacita,
Quanto mais você diminui o medo que os operadores do direito têm nesse enfrentamento, mais você é bem sucedido. O que falta também, pessoal? Não compartilhamento de boas práticas. A luta contra a criminalidade cibernética, você não pode entrar numa bolha e ficar ali, eu sou o tal e aqui eu vou enfrentar. Eu tive a oportunidade nesse ano de visitar um centro, o NCFTA, em Pittsburgh, e vi uma iniciativa belíssima, tá? Na repressão à criminalidade cibernética, onde, numa mesma região, se juntam parceiros distintos. Que parceiros distintos são esses? A iniciativa privada, o governo e a academia, onde há o compartilhamento de boas práticas, ao compartilhamento de dados. O que isso ocorre? A iniciativa privada é a que tem mais sofrido prejuízo. Ela tem o dado, mas não sabe como chegar à autoria. E a polícia sabe como chegar à autoria, mas não tem o dado. E para fechar com chave de ouro, o que eles fazem? Trazem a academia junto, que é a capacitação constante e a busca de novo desafio, de se antecipar ao cenário cibernético. Tá? Sai na frente que se antecipa. O que é importante também, pessoal? Nesse contexto, o que é que nós temos desenvolvido aqui em Brasília? Um laboratório de operações cibernéticas, que auxilia os estados. Nós não fazemos investigação aqui. Tá? A gente dá apenas suporte aos estados na otimização de melhores resultados no ambiente cibernético. Por vezes, nós auxiliamos com pacotes acionáveis. O que são esses pacotes acionáveis? São relatórios técnicos com informações, indícios de autoria e materialidade, como é o exemplo a Operação Lua na Infância. Ela já teve a participação, já tivemos 6 fases, em algumas fases a gente teve a presença da Argentina, Colômbia, Estados Unidos, El Salvador, Equador, Paraguai, Panamá, Colômbia, etc. Então, o que vem sendo feito aqui o César falou muito bem isso, o trabalho da inteligência e o resultado. É o que tem ocorrido nessas operações. Então, assim, isso tem ajudado bastante os estados a fomentar essa cultura, fomentar, olha, o crime foi cometido na internet, mas você sabe, você é investigador, a gente vai te dar a metodologia de como buscar as evidências no ambiente cibernético. E assim, qual é o nosso papel aqui durante a Operação Lua na Infância? Nós somos apenas um coadjuvante. A gente consegue interligar os estados, quando os estados têm problema com a abuso de exploração, e a gente consegue conectar esses pontos. Um outro case de sucesso que a gente tem trabalhado bem aqui foi uma Operação 404. Até hoje, a maior operação já realizada contra a pirataria online. O que os criminosos faziam? Eles disponibilizavam sites com canais de assinatura a preços bem baratos, ou disponibilizavam free e monetizavam através de propaganda. Nessa operação, a gente foram 210 sites retirados do ar no único dia e mais 100 aplicativos feitos também removidos. Então, essa foi uma operação bem interessante. Fora outras situações, nós tivemos um caso aqui que começou apenas com uma planilha, com 20 mil dados, a planilha foi analisada, foi depurada e chegou-se a uma operação contra fraudes bancárias que um indivíduo tinha desviado 400 milhões de reais em um ano. Tá? Fraudes como essa, crime como esse, fazem do novo cangaço um prejuízo irrisório, se comparar o que ele vai trazer de prejuízo para a sociedade.
Bom, pessoal, concluindo, o que é importante? Como é que nós devemos nos preparar? Estou falando com um pouco aqui seleto, e muitos de vocês vão trabalhar bem nas eleições que estão próximas. Essas eleições são bem atípicas, porque elas já seriam as mais conectadas. E por conta da pandemia, aí é que a campanha ela vai correr para a virtualização, então vai todo o ambiente cibernético. Vai ser complicado você dizer o que é verdade e o que é mentira. Tem deepfake aí que já está bem acessível para a gente. Vai ter a situação de a virtualização de telefones. Então, alguém está em um município de Santa Catarina, uma cidade pequena, mas vai utilizar um telefone do Vietnã para cometer crime eleitoral em Santa Catarina. Então, o operador do direito vai olhar, e agora? Vou pedir dados cadastrais para o Vietnã? Calma, respira, tá? É por isso que é importante capacitar, chamar o pessoal para essa nova realidade e não ter medo. Tem um pesquisador que ele fala bem muito isso. Os nativos digitais e os imigrantes digitais. Tá? A maior parte de vocês, eu sou um imigrante digital, eu vim daquela era do papel para... até peguei aquela maquinazinha Olivetti, não sou tão velho, mas já peguei esse cenário, para esse cenário novo. Então, o imigrante digital ele tem receio da tecnologia, não tem um receio. Tá? E o segundo aspecto, montem uma rede. Tá? É importante trabalhar em rede no enfrentamento à criminalidade cibernética. Eu tive num evento no exterior e ouvi essa frase diversas vezes, ela não sai da minha cabeça. A luta contra a criminalidade cibernética, ela passa por construir pontes. Nós temos que construir pontes e não muros. Quanto mais a gente se interliga, quanto mais a gente se conecta, é possível alcançar cenários bons. Então, assim, antecipem os cenários, preparem-se para as eleições, mas é possível, ainda há tempo de antecipar o cenário. Finalizando, para mim é uma honra ter participado do evento. Como o Guilherme falou, é muito melhor ir para Florianópolis, é muito melhor participar do evento. Presencialmente, eu já tive a oportunidade de participar tanto pelo MP como pelo PJ de Santa Catarina. Então, contem conosco. Meu contato, por favor, eu faço até alguns trabalhos extras de proteção e privacidade online, algumas dicas de WhatsApp, o que você fazer, está lá no meu Instagram, Del de Delegado, Del Barreto 19, quem quiser, for curioso, checa lá. E quero colocar nosso laboratório de operações cibernéticas como um facilitador para o MP de Santa Catarina e para os demais ministérios públicos que estejam acompanhando, queiram visitar, estabelecer parcerias. Estamos aqui com um objetivo só, o enfrentamento à criminalidade cibernética. Perfeito, doutor Barreto. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas dicas, pela sua visão estratégica. E essa mensagem final de integração é fundamental. Não adianta cada instituição pública criar os seus sistemas sozinho e não conversarem com as demais instituições. Essa é uma guerra que todos nós temos que estar juntos. Então, lhe agradeço imensamente a sua participação e a sua fala aqui no dia de hoje. Doutor Guilherme, o senhor deseja fazer algum complemento para a gente dar um encaminhamento ao encerramento? Eu só quero agradecer, claro, depois dessa explanação, desse show de cultura, só tenho a agradecer a todos, agradecer mais uma vez
organização do evento, ao senhor. Que bom poder ter essa mediação, que bom, mais uma vez, ter essa participação tão valorosa aqui com o Ministério Público. Dizer mais uma vez o quanto eu fico feliz, triste e melancólico por não estar fisicamente em Santa Catarina, estar aqui em São Paulo, mas se Deus quiser, terminando essa pandemia, vou ter muita alegria e muita honra em poder retornar. Deixar também aqui meu muito obrigado ao doutor Alessandro Barreto, pela fala, pela construção, pela parceria que a gente sempre teve. Eu fico muito feliz em poder, onde eu estou galgando de pouquinho em pouquinho na minha carreira aqui no estado de São Paulo, mas agradecer muito pela sua contribuição na minha carreira e feliz daquele, né, que tem um mentor, que tem alguém que possa indicar a gente, enfim, quem a gente possa beber dessa fonte. Enfim, queria agradecer a todos, dizer também que eu estou disponível. Meu Instagram também é Guilherme Caselli, só botar lá no Instagram, @Guilherme Caselli. Algumas pessoas já vi que já até me adicionaram, já aceitei aqui. E estou sempre à disposição, o que precisar de mim, estamos aí para somar. Muito obrigado mais uma vez a todos e até a próxima, se Deus quiser. Maravilha. Piccoli, então chegou o momento do nosso encerramento, é isso? Muito bom, que fechamento de evento, incrível, brilhantes, doutor Alessandro Barreto e Guilherme Caselli, sensacional esse fechamento, não poderia ter sido melhor. Eu acho que essa construção que a gente fez de toda essa agenda, Marcelo, foi fundamental para que a gente pudesse ter êxito, e a gente acompanhou todo o evento pelo chat, aqui as pessoas fazendo perguntas, comentários, pedindo os PPTs, pelo amor de Deus, compartilhem os PPTs. Então, se vocês puderem compartilhar, a gente vai enviar para todos os inscritos, que também vão receber o seu certificado. Foi muito legal ter a participação de 24 ministérios públicos brasileiros participando do evento, mais de 650 inscritos, mais de 2.000, 3.000 visualizações, já somando os 3 dias do evento, ou seja, sensacional, né, doutor Marcelo? Bom, a palavra que fica, Piccoli, é de gratidão. Realmente gratidão, assim, eu começaria os meus agradecimentos por ti, por toda a tua equipe do Judiciário Exponencial, que propiciaram esse evento, né, de uma forma organizada, uma forma célere, enfim, ficou realmente um formato muito legal e eu gostaria de te agradecer imensamente. E já deixo a Associação Catarinense do Ministério Público à disposição para que, se no ano que vem tivermos um novo ENASTIC do Ministério Público, nós queremos estar juntos, nós somos parceiros, né? Eu preciso agradecer também a nossa diretoria da CMP, que deu todo o suporte também para que a gente pudesse estar junto nessa empreitada, em especial nossa diretora cultural, a doutora Marcela Pereira Geller. Eu gostaria de agradecer imensamente ao apoio institucional do Ministério Público de Santa Catarina, e faço isso na pessoa do seu procurador-geral, meu prezado amigo Fernando da Silva Comim, uma pessoa que tem dado um ritmo inovador à nossa instituição catarinense. Ele que é um apaixonado por inovação e que mantém um diálogo sempre muito franco, muito aberto, como é a sua entidade de classe, a nossa associação. Então, fica o meu agradecimento ao doutor Fernando Comim e também ao doutor Guilherme Zata, do Núcleo de Inovação da Procuradoria-Geral de Justiça, que é um apaixonado pela inovação, por essa área, e foi também uma grande ponte para que esse evento pudesse ser realizado. Um agradecimento final a todos os nossos palestrantes, todos aqueles que se dispuseram a tirar uns minutos da sua rotina diária para transmitir conhecimento a tanta gente aí no Brasil inteiro. Então, a todos vocês que vieram e transmitiram esses conhecimentos, o meu muito obrigado de coração. Então, em nome da Associação Catarinense do Ministério Público, eu só tenho que agradecer e nos colocar à inteira disposição para que a gente possa evoluir cada vez mais com o fim de prestar um bom serviço à população que é a credora final dos nossos serviços. Valeu, Piccoli. Obrigado.